Eu vou te falar uma verdade dura agora. E talvez ninguém nunca tenha dito isso pra você. A sua vida hoje é o reflexo exato daquilo que você coloca dentro da sua mente. Se você enche os seus olhos com novelas que romantizam traição, infidelidade, se você enche os seus ouvidos com músicas que exaltam a dor, a sofrência, a solidão, a angústia, não espere colher paz, fidelidade ou alegria, porque ninguém planta espinhos e colhe flores. Você já parou para pensar nas músicas que você tem ouvido, nas coisas que você tem assistido, nos conteúdos que você tem consumido? Muitas vezes a gente se perde por esse caminho. E eu já parei para pensar e o seguinte, certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim: a gente passa a metade da vida fazendo bobagens e a outra metade tentando consertar essas bobagens. E se hoje eu tivesse acesso aos conhecimentos que eu tenho hoje, se todo o tempo que eu já perdi assistindo séries, filmes, novelas, ouvindo músicas depreciativas, músicas deprimentes, sabe, que faz a gente se sentir para baixo, músicas que fazem a gente a ter pensamentos, solidão, ideia suicida, tristeza, angústia, infidelidade. Se eu trocasse todos esses momentos por estar buscando autoconhecimento, por estar lendo um livro, por estar acessando conteúdos que me trouxessem mais conhecimento, se eu estivesse buscando aprender novas habilidades, novas coisas, talvez hoje a minha vida estivesse diferente. Tá, Geisa, mas você quer dizer que então você hoje se arrepende, não tá feliz com a vida que você tem? Não, muito pelo contrário. Eu não tiraria nenhuma vírgula. Eu acho que tudo o que eu já passei na minha vida, tudo aquilo que a gente passa na nossa vida é para nos trazer algum ensinamento, faz parte do nosso processo. Se a gente está colhendo ou está vivendo alguma fase da nossa vida que tem sido de dificuldade, seja ela boa ou ruim, é porque a gente está colhendo algo que a gente plantou. A gente está colhendo as sementes que a gente plantou. Então, lá em Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. O coração na linguagem bíblica é a mente, é a fonte dos pensamentos. Lá em Romanos 10:17, Paulo diz: a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se a fé ela vem pelo ouvir, o medo também pode vir pelo ouvir. A insegurança vem pelo ouvir, a destruição vem pelo ouvir. Então eu te pergunto, o que você anda ouvindo? Quem tem pregado no altar da sua mente? Porque talvez a prisão invisível que está travando a sua vida não esteja lá do lado de fora, mas dentro de você. O que, né? No que você insiste em assistir, em repetir, em cantar? Sabe essas modinhas de TikTok, essas musiquinhas sertanejas que a pessoa vive ali na sofrência, infiel, sabe? Esse tipo de conteúdo e dentre outras. Gente, nada contra se você gosta, tá? Mas assim, esse é o meu posicionamento, é a minha forma de pensar. Legião Urbana, por exemplo, tem algumas músicas, algumas letras que são bonitas em partes. Mas se você parar para observar o tanto que essas letras elas são deprimentes, você vai repensar antes de você ouvir e antes de você cantar. E o próprio cantor, o compositor, ele era um cara que estava em depressão. Tanto ele era um cara que estava em depressão, que a vida dele terminou como terminou. Então, você acha que a pessoa que ela não tá bem, ela não tá com a mente bem, né? Tudo que ele tava colocando ali nas letras das suas músicas eram coisas que ele tava sentindo, era o desabafo dele, né? Cantar, compor, e ele precisava de ajuda, talvez a ajuda não chegou na hora certa, né? Mas hoje eu tô aqui justamente para fazer esse alerta para você, para sua vida. E a frase que eu te falei, né, mais cedo, que a gente passa metade da vida fazendo coisas erradas e a outra metade tentando consertar. Então, quando eu penso nas horas que eu já perdi
maratonando novelas que não acrescentavam nada. Eu confesso, me dá uma dor no coração, porque cada episódio era como uma gota que estava entrando na minha mente, né? Até que eu comecei a acreditar que tudo aquilo que a gente assiste ali, tudo aquilo que a gente vê, era algo de fato normal, né? Que o sofrimento, que a desordem, que a desgraça, que o caos, né, familiar, enfim. 1 Coríntios, Paulo alerta: e não vos enganei com as más conversações, elas corrompem os bons costumes. E sabe qual é a versão atual disso? As más músicas, as más séries, as mensagens que a gente consome todos os dias, elas corrompem a nossa fé e corrompem a nossa esperança e a nossa identidade. Jesus, ele contou a parábola do semeador em Mateus 3, e ele disse, né, a semente é a palavra e cada coração é um solo. Mas se até a palavra de Deus ela precisa de cuidado para germinar, imagine as sementes que o mundo lança em você todo santo dia. Imagine cada sementinha que está sendo plantada na sua cabeça hoje. Cada letra de música é uma semente, cada vídeo que você assiste é uma semente, cada conversa é uma semente. E o que você está colhendo hoje é fruto das sementes que você deixou entrar ontem. Se você planta tristeza, vai colher angústia. Se você planta fofoca, você vai colher, né, a consequência daquilo ali. Se você planta a pornografia, você vai colher escravidão. Então, se você planta a palavra, você vai escolher vida. Então, eu sei que talvez você esteja pensando, ah, mas é só uma música, Geis, é só uma série, é só um entretenimento, mas não é. O inimigo, ele se infiltra pelo que parece pequeno e inofensivo. E, mais uma vez, você está deixando os seus pensamentos serem roubados. Lá em Salmo 101:3, Davi declara: eu não porei coisa má diante dos meus olhos. Ele sabia que o olhar, ele é uma porta aberta para nossa mente. E se até o rei, com poder e autoridade, escolheu blindar os olhos, quem somos nós? Quem sou eu para achar que eu posso consumir qualquer coisa sem ser afetada? Então, eu quero que você guarde isso, tá? Cada vez que você dá o play em alguma coisa, você está dando autorização, legalidade espiritual. Você está dizendo: pode entrar na minha mente, pode entrar na minha casa, pode entrar no meu coração. E o que entra cedo ou tarde vai se manifestar na sua vida. E eu quero que você faça um exercício comigo, tá? Feche os olhos por um instante. Pense na última música que você ouviu. Ontem, anteontem, semana passada, na última série que você assistiu no final de semana, qual sentimento que isso deixou em você? Se foi vazio, se foi dor, se foi confusão, saiba que não era só um entretenimento, era uma semente tentando cavar raízes no seu coração. Hoje você pode escolher arrancar essa semente e plantar algo novo. Você pode escolher blindar a sua mente. Uma coisa que eu lembrei é que, por exemplo, há muitos anos atrás eu era cristã. Eu hoje sou cristã, mas por um momento eu fiquei desviada. E eu não sei, talvez porque durante toda a minha infância, né, eu fui criada muito presa, então eu me sentia muito, eu não podia, né, assim, eu não tinha, na verdade, o hábito, né, de sair, de ir para festas, enfim, perdi minha mãe muito nova e eu fui morar com a minha avó, então eu sempre fui muito cercada de muita proteção, de muito cuidado, então era uma super proteção sobre mim, né. E chegou um momento da minha vida em que, quando eu estava casada, eu já era cristã, né? Era recém-convertida, mas estava firme, né? E eu, por algum motivo, não me lembro agora o qual, mas eu comecei a ouvir umas músicas, sabe aquelas músicas de batidas de boate? Porque são em inglês, eu não sei cantar, né? E eu tinha um computador, aquelas telas bem grandonas, sabe? E eu ficava ali lendo os e-mails, era na era do Orkut, né? E eu
comecei a ouvir, né, essas músicas. Eu já conhecia, tal, mas assim, eu só ouvia louvor. Então aquilo começou a entrar na minha mente e eu comecei a sonhar, a imaginar que eu precisava viver uma vida que eu ainda não tinha vivido, que eu precisava experimentar coisas que eu ainda não tinha experimentado. Então, aquele desejo, aquela semente, ela foi plantada na minha mente, no meu coração. E eu passei a consumir, né, a ouvir esse tipo de música. E quando a gente menos espera, né, as coisas acontecem. Então, querendo ou não, eu usei o poder da intenção, né? Mesmo sem conhecer a lei da atração, mesmo sem... Eu manifestei algo na minha vida, né? E quando eu menos esperei, algum tempo depois, lá estava eu, vivendo essa realidade, dentro de uma boate, dançando, né? Com pessoas desconhecidas e ao som dessas músicas que eu tanto tinha escutado, que eu tanto tinha sonhado. Esse é o poder das escolhas, né? E daí por diante, a minha vida foi ladeira abaixo, né? Um dia, em algum outro momento, para esse vídeo não ficar tão extenso, eu volto para compartilhar algumas outras experiências, mas é só para enfatizar o poder, né? Das sementes que você lança na sua mente, através daquilo que você ouve, através daquilo que você vê. Então, hoje, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, né, eu estou firme, né, nas promessas, eu estou mais firme, né, do que nunca com Deus. Eu sei que tenho comunhão, tenho um relacionamento com Deus, independente de igreja, independente, eu congrego sim numa igreja, mas independente disso, você pode sim se achegar a Deus, tá? Mas... voltando aqui, né, ultimamente eu e meu marido, a gente tira, né, no final de semana ali, um momento para nós dois. Então, a gente tem a nossa programação, então, geralmente, a gente sempre faz isso no sábado. E hoje o nosso programa preferido, ou a gente vai assistir no YouTube, alguma série, por exemplo, aqueles vídeos antigos, né, do Fantástico, reportagens mostrando cidades, pontos turísticos, natureza, rios, conhecendo outros estados, outros países, ou vida animal, ou então a gente assiste Show do Milhão e a gente vai jogando ali, tentando acertar, e através de a gente está ganhando conhecimento, né? A gente está enriquecendo ali nosso vocabulário, a gente está aprendendo coisas novas. Então tem muita coisa que a gente pode fazer, tem muitas escolhas que a gente pode fazer que podem ser atrativas, que podem ser benéficas pra gente, sabe? Tem aquelas pegadinhas do Silvio Santos também, sabe? Aquelas coisas que são engraçadas. Então a gente tem várias opções, né, do que fazer para passar o tempo. Mas pense o seguinte: brindar a sua mente, ela não significa você viver numa bolha, tá? Significa você escolher, você ser seletiva. Significa, eu não vou cantar isso porque eu não concordo com essa mensagem. Eu não vou assistir isso porque eu não quero isso dentro da minha mente. Para você ter uma noção, inclusive, eu tenho procurado ser seletiva até com relação ao louvor, porque nem todo louvor, nem toda letra, nem toda composição, para mim, faz sentido. E eu reproduzi aquilo. Então, se for um louvor para exaltar o nome de Deus, para profetizar, para falar coisas boas, mas tem louvores que as letras, para mim, elas não deixam a gente muito para baixo, deixa muito a pessoa muito deprimida. Sei lá, é uma letra que eu não concordo, né? Então, a depender da letra, eu prefiro nem cantar, nem ouvir. Lembra que eu comecei esse vídeo dizendo que talvez a prisão que te segura não esteja do lado de fora, mas dentro de você. Hoje você entendeu que os olhos e os ouvidos, eles são portais e que a sua mente é o campo de batalha mais importante da sua vida. E eu quero deixar esse versículo final com você. Em João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará.
A verdade, ela liberta, mas ela também, para você receber, você precisa fechar as portas da sua mente para tudo aquilo que traz mentira, engano e escravidão. E escolha bem o que você vai assistir, escolha bem o que você vai ouvir a partir de hoje, porque cada escolha é uma semente e o seu futuro vai nascer delas. Se você achou que essa palavra, que esse conteúdo, esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras mulheres que você sabe que precisa ouvir isso e junte-se a nós aqui para blindar sua mente, desbloquear um futuro que Deus tem preparado para você.